Vamos lá? Oi, Vamos pessoal, continuar tudo bom? nosso estudo Vamos sobre começar um fundamento de tópico desenvolvimento novo, né? web. Uma disciplina nova aqui dentro do Na MedioTech, aula agora desse que é a tópico, disciplina de gente, nós banco de vamos dados, tratar que é uma disciplina bem como é que interessante, por funciona a sinal, questão do né? funcionamento dos formulários Que eletrônicos, vai né? ser Porque assim, algo as que vai ser entradas das bem, informações pela web, elas são feitas bem... através de Vocês vão formulários. gostar Então nós temos demais de muitos trabalhar com formulários banco na de dados, web apesar de que que nós nós temos preenchemos que ter um cuidado constantemente muito grande quando nós e nós vamos tratamos de banco compreender de como é que é o dados funcionamento com deles, né? relação à forma Também como a gente diferenciar os recupera métodos esses de dados informações e faz a e também visualização identificar e deles, utilizar os né? principais componentes de E é esse que é o formulários eletrônicos. nosso Tá? principal objetivo Então na vamos lá. disciplina, né? Então vamos trabalhar agora, começar Aquela aqui o questão, nosso né, que a tópico gente 1, que é faz definir conceitos constantemente na web, básicos por de banco exemplo, de tem dados, uma identificar os pequena problemas busca de relativos à CEP, tecnologia da né? Isso informação aqui que induziram é ao uma ferramenta desenvolvimento de dos Correios, sistemas né, do site gerenciadores de dos banco de Correios, onde dados, que vocês são têm chamados aqui uma SGBDs, opção para enumerar os vocês principais objetivos colocarem da tecnologia de banco de dados um CEP e qualquer. classificar os diferentes tipos de Aqui nós usuários de temos um banco de campo que dados. permite que a gente Perfeito? possa Vamos lá colocar esse começar o nosso CEP tópico 1. e nós vamos ter um botão de buscar. Bom, vamos Nessa começar hora que nós trabalhando com vamos os buscar, o que vai conceitos de banco de acontecer? dados, Ele vai certo? trazer Quando numa fala de outra tela, dados, num gente, outro de forma formulário, dessa questão de as dados, informações sobre aquele CEP que nós estamos podemos querendo. ver que Isso, a gente, é a origem total interação que nós disso temos é na bem web, né? antiga, né? É como a gente consegue Então ele interagir surgiu com o usuário, principalmente, né? A consegue gente pode ver interagir alguns com os indícios lá serviços que nós temos na web. na era da caverna, por exemplo, né? Onde nós tínhamos a produção Bom, de sinais, de lembra signos, do nosso né? bloco de O notas? desenvolvimento da Vamos trabalhar, né? escrita Vamos se pegar deu a esse código bem partir aqui, de uma vamos relação colocar de e vamos ver o dados, que vai né, para poder acontecer. se, Eu vou abrir, se gente. comunicar. Isso já Infelizmente, é esqueci de deixar algo aberto aqui, muito né? importante como Mas vou abrir indício do agora. Vou surgimento, né, abrir o bloco de dos dados. notas, tá? A partir daí, os dados se tornaram extremamente importantes. Peço desculpas pelo Principalmente quando a gente fala de esquecimento. dados, gente, eu não estou falando só de Agora sim, sistema, de gerenciamento nós de vamos banco de passar dados, para esse bloco extrair de de um notas esse software, código não. que nós temos aqui, ó, Né? HTML. Nós temos informação, dados Sempre provenientes, faço assim, por para exemplo, deixar de bem amarrado formulários, né? o escopo do HTML, né? Papéis especificamente, né? HTML. E aí, a partir daí, os dados começaram a se tornar muito importantes. Isso. Né? Para quê, principalmente? Para o gerenciamento de informações, Tá, então, para saber, por exemplo, estoque, vamos para lá. saber se eu tenho aquele produto ainda, se eu posso vender um produto que eu só tenho ou não. Recurso Tá, humano, então, quanto a pessoa ganhou, o histórico da folha de pagamento dela, né? De sua matriz funcional, de dados financeiros, enfim. vou abrir aqui o Os Bari. dados acabaram se tornando extremamente importantes. Né? E hoje nós temos uma pulverização de dados, e que essa pulverização de dados acaba entrando aqui numa duplicação de dados. Por exemplo, no mesmo ambiente de trabalho, vocês podem ter o cadastro de vocês, de fornecedores, de cadastro de vocês, de pessoa física, escrita de uma maneira, em um local, e num outro setor diferente que pediu aquela informação para vocês também, tá? de uma outra forma. Acaba tendo que informações pulverizadas, duplicadas, e a falha se torna constante. Aonde é que atualiza? É em um, é no outro? Onde vai ser feita na web, assim, a atualização daqueles dados? Então, o que eu estou mandando, que nós chamamos de requisição. Importante. Nós conhecermos o que é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Qual a importância disso? Bom, aliás. Né? Primeiro, o sistema de gerenciamento de banco de dados surgiram para evitar redundância e inconsistência de dados. Aquilo que nós comentamos no slide anterior. Né? Então, quanto menos redundantes os dados forem, menos inconsistentes eles forem, melhor. Aqui eu vou colocar. E o sistema de gerenciamento de banco de dados, o name eles conseguem manter isso. Né? Dificuldade no acesso aos dados. Isolamento de dados, anomalia de acesso concorrente, problemas de segurança. Vamos tratar um pouco de cada um desses aí. E problema de integridade. Então vamos lá. Redundância e inconsistência de dados. Os dados distintos, eles podem ser duplicados. Nós temos que evitar isso. Porque se nós evitarmos isso, nós poderemos ter dados mais consistentes, as informações estarem mais consistentes e evitar essa redundância. Ou seja, o que é essa redundância? Ter vários dados, né, duplicados, triplicados, quadruplicados, dentro de um mesmo ambiente. Na dificuldade de acesso aos dados, os dados são espalhados em arquivos isolados e não apresentam as facilidades de acesso ao processamento.
Eu preciso ter acesso àquela informação. Eu preciso da informação do Márcio. Cadê o Márcio? Qual é o dado do Márcio? Qual é o CPF do Márcio? Eu tenho que ir diretamente aonde está armazenado esse dado. E eu não posso ter dificuldade de acesso a ele. Limite. Tá? Isolamento de dados. O que é isso? São aqueles dados espalhados em diferentes arquivos e que acabam sendo difíceis de serem recuperados. Porque eles estão isolados em algum momento e eu não consigo recuperar para fazer uma análise, para fazer uma recuperação, ou até mesmo prestação de uma informação. Pesquisar. Anomalia de acesso concorrente. Ou seja, número e sistema de informação permite que múltiplos usuários acessem e atualizem dados simultaneamente. Eu tenho que tomar cuidado com isso. E o sistema de gerenciamento de dados de banco de dados, ele permite que esses acessos concorrentes, eles não sejam impactantes para que dados, o dado no momento certo no qual ele foi feita a atualização dele, seja possível ser recuperada aquela atualização correta. Vamos lá, vou salvar isso. Correto? Problema de segurança. O acesso a determinados dados deve ser restrito para alguns usuários do sistema de informações. Aqui. Nem todo mundo pode ter acesso a todos os dados. Deixa eu salvar. Eles têm que ser restritos, né? Do local onde eu guardo. Em algum momento ele vai ter que ser restrito. Por exemplo, dados de uma conta corrente. Quem que tem acesso a isso? Quem pode ter acesso? Além do usuário, o dono da conta corrente. Um título de... Problema de integridade, restrições de consistência impostas aos dados armazenados. Às vezes, nós temos algumas restrições para poder ter acesso a esses dados. Deixa eu abrir aqui, explicar para você. Chama de aqui é o início do documento HTML. E não posso perder essa integridade. Nós temos o RID. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho lá, fecho bem aqui, um conjunto de bens dentro de uma empresa. Está usando. Vamos supor que eu tenho aqui, H2, um tipo de bem lá, por exemplo, cadeira. Eu apaguei a cadeira. Todas as cadeiras que tiverem associadas a esse bem, eles não podem ficar isolados sem ter um tipo de bem associado a ele. Porque senão, como é que eu vou conseguir recuperar essas informações? Eles vão acabar ficando dados isolados e dificultando o acesso a eles. Que efeito vai dar? Qual é o objetivo de banco de dados? Então, fornecer interfaces amigáveis e padronizada para o armazenamento e acesso aos dados. E olha o formulário que nós montamos aqui. Aí eu vou assegurar a privacidade dos dados através de medidas de segurança. Olha lá. Então, nós temos, mecanismo de segurança direto na busca do Google para pesquisa. Perfeito? Ou seja, ele usou administrar acessos concorrentes aos dados, permitindo que diferentes usuários compartilhem a mesma coleção. Esse é o código. Então, eu posso ter acesso concorrente a esses dados, ao compartilhamento deles e também à segurança de que, se houver uma atualização, então, irá ser existem alguns elementos muito importantes que a gente tem que ter prover mecanismo de recuperação de dados. Toda vez que a gente for trabalhar as paradas e falhas do sistema. A gente utiliza parou o sistema, tem como recuperar esses dados. Os dados, eles são persistentes, estão armazenados. E nós temos dois elementos extremamente importantes nessa tag, que é o action, que é para onde nós estamos. A gente, quando trata de um assunto novo, aquela requisição, a gente normalmente trata de uma definição máquina do conceito, do né? Google. Então, e o método de envio, que nós vamos explicar mais na frente, qual é a diferença dos métodos de envio. O sistema de gestão de banco de dados, é o get, está no livro lá do Vamos ver qual é a diferença entre ambos. Um livro muito bom, por sinal. Aqui é o nome do formulário e aqui são os elementos que estão dentro do formulário. Coleção de dados que nós acrescentamos aqui, que é um input type text, de programa que é aquele campo de texto, que permite que eu possa adicionar uma informação de dados com tamanho de 40, ou seja, e o name dele chama de quê? E um conjunto de programas é o nome que permitem acessar esses dados. Isso é importante, tá? Não esqueçam. E aí nós temos vários tipos de usuários que podem utilizar um banco de dados. Nós temos aquele usuário leigo, outro elemento que aquele usuário que não tem informação de tecnologia, ou não conhece de pesquisar o valor dele, pesquisar. E qual é o interesse dele? É consumir o dado, consumir os dados. Vamos adiantar, evitar de falar informação. Então, olha, lá no formulário, vamos voltar para cá para o formulário. Ele quer consumir os dados. Então, ele é um usuário que ele apenas está ali com o interesse de fazer. Aqui, eu falei para vocês que nós temos o action e o método armazenado, mas o name também é importante, tá? Usuário avançado. Então, o método é aquele usuário que já consegue, informa para o browser, além de trazer de que forma os dados coletados pelo formulário serão enviados para a aplicação definida no atributo action. Então, esse sentido de alterar pode ser de duas maneiras, que é uma questão o get ou post. Ruim, não manipular, eu estou dizendo, deixar que ele possa o name vai dar um nome para o formulário.
mais avançadas, relacionando os dados e produzindo informação. Qual aplicação web é que vai receber esses programadores de aplicações? Que vão migrar a partir dessa interesse de desenvolver esses atributos, de desenvolver os seus programas que acessam esses dados que estão armazenados dentro de um aplicativo. Aí eu falei que nós iríamos destrinchar para isso eles precisam acessar os tipos de método de view que nós temos o get e o post. Analista de sistemas, os dados eles são coletados pelo formulário e são enviados pela URL da requisição, a estrutura necessária visíveis ao usuário. Nós usamos para que haja o armazenamento desses dados dentro de um determinado cenário. Basta eu falar de um sistema. Tá? Aqui. No hora que eu pesquisei banco de dados, é o cidadão vai aparecer bem aqui, olha. Tá vendo aqui? Que esses dados que é o nome do meu formulário, que do meu campo, seja sempre. E aí ele passou recuperar esses dados. Meu campo, olha aqui, que haja informações, porque eu usei o método disponibilização deles, ou seja, é o cidadão que está por trás das ferramentas de sistema que ficam visíveis para o usuário de dados. O post é a administração delas. São dados do formulário, são empacotados juntos com os dados do protocolo. Então, qual é a importância do projeto de software? E através de uma variável de ambiente ficam disponíveis para acesso da aplicação, ou seja, eles são bem mais qual a importância guardados, dos bancos de dados? Vamos lá, eles acabam ficando visíveis lá dentro da URL. Então, a importância dos bancos de dados. Bom, aí nós temos várias formas de fazer do administrador do banco de dados. Por exemplo, aqui eu tenho atribuição de permissão uma caixa de texto que eu uso text, a geração de cópia de segurança backup. Eu tenho, por exemplo, uma caixa de texto falha protegida, principalmente para colocação. E ele eu uso password. Preocupado, o botão de opção única, que é radio, os senhores, que é o botão com esta formação, por exemplo, vocês têm. Podem evoluir para a pessoa vai marcar um administrador de banco de dados, quem sabe. Única, tá? Então vocês, opção de múltiplas cores, por exemplo, de opção múltipla, por exemplo, da segurança, do backup, para quais são as suas preferências na web. Marque monitoramento do ambiente como forma de assegurar a disponibilidade do banco de dados pelo maior tempo possível. Não é uma coisa, o banco de dados é algo que tem mais de uma opção. Sempre pode marcar. E vocês usam esse botão, esse type aqui, que é o administrador de banco de dados. Veja que eu só mudei no type aqui. Garantir isso, que esses dados estarão sempre disponíveis. Entrada oculta. Este é o papel dele, do oculto, que ele não vai aparecer na tela. A otimização de recursos de instalar para armazenar a informação, mas não vai ser visível para o usuário. Você sabe que o disco, por exemplo, quem tem seu computador pessoal aí, sabe que uma hora aparece aqui que o disco é um problema, porque ele eu tenho, por exemplo, o espaço dele, type file, que é para poder no banco de dados não pode acabar, então tem que estar sempre dispondo desse recurso de memória, de processador, para que tu possa limpar, que já nós chamamos de um desempenho satisfatório, algo correto, eterno já determinado, a equipe de desenvolvimento, que seja analista e programação interna para DBAs, eles provêm esse suporte. Ok, beleza, gente? Tá? Bom, isso aqui é alguns exemplos de organização de dados. Por exemplo, criar qual é a ação que esse aqui é o modelo em rede, tá? Vocês podem ver, beleza? Que eu tenho também a possibilidade de colocar minha imagem, que é o type image. Para vocês terem informações. Aí eu coloco o meu, tal caso aqui, o nome, Reinaldo Antunes, da cidade de Vitória, SRC, ou seja, apontando para qual imagem que eu quero da Vitória, sexo que apareça aqui. Beleza? André Marques, então quais são os principais atributos que nós temos? Eu estou que define o nome do campo, uma rede vocês colocarem de informações que estão atrelados àquele atributo nos elementos dado. Por exemplo, este aqui está o valor que define se vai ter um valor inicial carregado para ele, por exemplo, 945,60 de uma conta. Posso dizer que só tem campo, o valor seja preencha a informação aqui. Aí vai aparecer logo na tela quando André Marques. Então já chega a informação aqui. Conclusão que isso aqui deve ser uma conta conjunta. Que ele informa que também tem essa conta. Ele já vai aparecer selecionado modelo em rede. O modelo hierárquico, gente, que vai informar a organização é feito, o tamanho, a quantidade de caracteres de maneira que vai ter que no meu campo, de maneira que eu tenho que vai dizer informações, qual é o máximo, a quantidade máxima de caracteres que pode ser coletada. Nesta size informações é visual. Aqui, eu coloco o size dentro na visualização do formulário. O max length, quais são os dados correspondentes a cada uma delas. Ele vai amarrar mesmo a quantidade de caracteres. Se você falar que é só 40 max da Marcela Souto, para name, por exemplo, o nome, para entrada do nome, só vai dizer que você tem esse dado. E o SRC, gente, é a sigla de Source, esse outro dado, que é o caminho, tá? Perfeito?
Então ele vai dizer qual é o caminho que ele vai pegar alguma informação. A gente usa bastante isso com imagens. Então eu vou ter que dizer aonde está. E agora vamos para o modelo, que é o modelo que nós vamos estudar bastante. Nós temos um outro tipo, que é o modelo relacional. Um tipo, uma lista. O que é o modelo relacional? É vocês terem nessa lista de seleção, nós temos tabelas, esses componentes aqui. E nessa estrutura em formato de tabela, o que vai acontecer? Por exemplo, veja aqui, eu coloco quais são as opções. Certo? De qualquer maneira, continua sendo única. Onde eu tenho o nome deles, alguma opção a cidade e o sexo, tá? Né? Aqui são a mesma coisa acontece com a lista suspensa. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho um select, uma outra informação que seria, veja que a diferença desta para esta aqui é porque aqui eu disse, desculpa, isso aqui é de uma outra informação que seria a informação para ele marcar. Aqui não, aparece de filme, mas quando ele clicar bem aqui vai aparecer dados. Deixa eu passar para cá, tá? Ó, as options. E neste aqui nós temos o código do gênero associado a ele, está relacionado a ele. Ou seja, existe uma parte de uma informação numa tabela e a outra parte da informação em uma outra tabela. Então esse cara aqui, nós temos o text area, ficção. Então este número aqui, este filme aqui está relacionado com esta outra tabela. Olha aqui, código do gênero, tá? Formato aqui, com o tipo de ficção. Aí tem esse exemplo aqui. Esse cara aqui, já é outro, olha, DRA, ele é o quê? Drama, tá? Pegar o bloco de notas aqui. Nesse caso aqui, gente, o que nós temos? Temos 3 tabelas, tá? Isso representa muito bem o que nós tínhamos neste outro cenários aqui, que é o modelo hierárquico e o modelo em rede, tá? HTML. Neste cenário aqui que nós temos aqui fechar o HTML. Olha lá como aparecem os códigos, né? Que a gente chama de ID, de identificação, tá? Eu tenho o ID do cliente, eu tenho o nome, cidade e o sexo. Vejam que o meu cliente 10, ele tem formulários. Esta conta bem aqui, 10,45. E se eu quero saber qual é o saldo da conta, eu vou nessa outra tabela aqui, ó. Tudo relacionado. Fechou aqui. É por isso que a nossa vida hoje, ela é cheia de códigos, né? Então nós temos código para tudo, é para poder nós termos a nossa relação, né, de dados, para onde nós vamos mandar. O nosso modelo ainda é extremamente relacional. Apesar de que nós já temos outros modelos um pouco mais modernos, porém este modelo relacional, ele se torna, né, um modelo ainda muito mais performático, né, com desempenho melhor do que alguns outros modelos mais novos. E como, por exemplo, nós temos um modelo objeto relacional, onde o sistema de gerenciamento de banco de dados que adota o modelo objeto relacional aproveita a estrutura básica do modelo relacional com algumas características próprias da orientação a objetos. Então, o que é? É tu trabalhar com o modelo relacional, mas colocando a ele algumas características de orientação a objetos. Acho que todos os SGBDs hoje em dia, tu consegue fazer isso, né? Porque ele tem essa característica de poderes tratar aquele dado como objeto. É bem interessante. Porém, não é o nosso objetivo da disciplina, tá ok? Nós vamos tratar esses dados extremamente como relacionais. E o modelo orientado a objeto, gente, ele realiza um casamento perfeito entre a utilização da linguagem de programação orientada a objeto com a utilização de objeto de banco de dados, ou seja, é um modelo bem orientado a objeto mesmo. Nós temos alguns exemplos do mercado, como Caché, alguns SGBDs que fazem isso. Né? Mas não vai ser o objetivo nosso, não, porque o nosso modelo que nós vamos estudar dentro dessa disciplina vai ser o modelo relacional. Que deseja. Perfeito? Pesquisar. Terminamos assim esta nossa primeira aula. Façam a nossa atividade que está lá e aguardo vocês no segundo tópico. Até mais, gente. Vamos abrir agora a opção para ele incluir informação que vai ser pesquisada. Então, type, text, é o campo de texto que ele vai colocar a informação que vai ser pesquisada. O name, nós vamos colocar aqui, vai ser ID, palavras, size, 40. Primeiro campo. Ou, vou colocar um H3 aqui,
label for expressão exata, ou a pesquisa vai ser por expressão exata. Expressão exata. Certo? Label. E vou pular uma linha. BR. Field 7 BR. Field 7 legend. Quais são opções? Opções. Legend. E eu vou salvar até aqui, só para vocês verem como é que está ficando, tá? Agora nós vamos colocar outros elementos. Vamos lá. Salvar como. Exemplo. .html. Eu vou abrir lá. Opa, peraí. Esqueci uma coisa aqui. Vamos botar. Se eu não me engano, falta fechar aqui. Deixa eu abrir aqui. Sim, falta fechar um field 7 aqui. Peraí. Deixa eu abrir lá só para fechar. Para mostrar como está ficando. Field 7. Tá resolvido. Vamos lá. Sim. Vamos só fechar aqui também. Um momento aqui, rapidinho. Deixa eu só abrir novamente a apresentação. Field 7. Só faz o batimento aqui, rapidinho. Type esta. Perfeito. É porque abriu o form e não fechou o form. Então vamos continuar aqui para até a gente fechar tudo. Ok? Então vamos lá. Opções. É porque não fechou o form ainda. A gente não vai fazer o fechamento do form. Vamos lá. Sério, opções. Como é que nós vamos colocar as opções aqui? Text area. Name. Name as Então, olha, o código-fonte da aplicação é esse que vocês estão vendo aqui.
Perfeito? Salvei ele como exemplo 61.html. E o resultado deste código-fonte aqui, ele gera este formulário que vocês estão vendo aqui. Ó. Isso aqui é um text area, isso aqui é select. Ó, select, que pode escolher português, inglês, espanhol. Aqui eu posso escolher qualquer um desses aqui. E aqui eu posso colocar algum item para fazer a pesquisa. Né? Lembrando que esse formulário aqui está caminhando a action dele para o Google, para fazer a pesquisa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui meu nome, quando eu clicar aqui para pesquisar, ele vai e joga essa informação no Google. Perfeito? Então, fechamos essa aula 6 agora. Faça o exercício da aula e até o tópico 7.